Oi, tudo bem com você? Olha, você é daquelas pessoas que esquece sempre chave ou celular, sempre está esquecendo alguma coisa? Ou então é do mundo da lua, sempre está com a cabeça voando aí em vários pensamentos. Ou então você é aquela pessoa que está dentro de um consultório, ou então está dentro do trabalho e não consegue parar de mexer as pernas. Sempre está agitado, está muito agitado. Ou então começa a ler um livro e não consegue terminar. Começa a ler outro livro, não consegue terminar. Hoje eu vou estar falando sobre alguns sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Fica aqui comigo. O que é importante a gente entender do TDAH? Primeiro, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento e eu posso ter o transtorno de déficit de atenção, mas não necessariamente ter hiperatividade. Então, vou falar aqui de forma bem objetiva das características dos sintomas que pode estar presente na vida da criança ou na vida do adulto, com exemplo, de forma bem objetiva para você poder identificar ou então identificar algum parente aí que tem alguma criança, talvez pode ser sua criança. Tem esse tipo de transtorno. Fica aqui comigo. O primeiro ponto, claro, é a falta de atenção. Essa falta de atenção, ela não é comum, ela é aquela falta de atenção permanente, insistente, de que faz tarefas simples, a pessoa sabe fazer, porém ela tem erros frequentes, simplesmente por não se atentar. Então, tanto na criança, principalmente no ambiente escolar, fazendo as tarefas, o professor, o educador sempre vai perceber que é aquela pessoa, aquela criança que tem sempre alguns erros no seu caderno, ou comete erros frequentes por não ter atenção, por ser desatento, não por não saber fazer. Da mesma forma é o adulto, porém é aquele adulto que está ali no trabalho e ele perde simplesmente por alguns detalhes no projeto, ou é aquele tipo de funcionário que o chefe ou o superior sempre tem que estar revisando, sempre tem que estar falando ali, olha, lembra que eu te falei a respeito disso? Lembra que a gente conversou já a respeito disso? Então sempre vai ter ali uma pessoa verificando. Às vezes a pessoa já sabe que sofre dessa falta de atenção e sempre pede para um colega ou para alguém estar revisando o seu próprio trabalho, tá? Outro ponto, a pessoa não consegue manter um foco por muito tempo. Então, se é uma criança, pode ser uma atividade super lúdica, mas ela não consegue manter o foco por um longo período de tempo. Da mesma forma, também vai ser o adulto. Porém, por exemplo, no caso da leitura, o adulto foi lá, a pessoa foi lá, comprou um livro, falou assim, nossa, esse livro tem tudo a ver comigo. E, infelizmente, não consegue ir até o final do livro. Uma das características que todo mundo, principalmente quem convive, percebe, é que essa pessoa sempre está no mundo da lua. Então, às vezes, está conversando diretamente, tanto pode ser quanto a criança, quanto o adulto, você vai perceber isso. Você está conversando diretamente com essa pessoa e essa pessoa, você percebe que ela não está ali com você, não está prestando atenção naquela conversa. Outra coisa, a pessoa ela não consegue seguir todas as instruções, ela não consegue se atentar no momento das instruções, pode ser verbal ou não verbal, pode ser ali uma pessoa explicando para ela as instruções, ou pode ser também numa leitura, principalmente numa leitura de instruções, ela não vai se atentar às instruções. Não termina tarefas muito longas, então é sempre aquele caderninho da criança que sempre está desorganizado, que a professora sempre pede, olha, tá faltando tarefa,
ou então fez algumas tarefas, mas deixou outras sem fazer. Já com adulto, é aquele adulto que infelizmente tem a fama de não ter uma boa organização, não consegue fazer relatórios longos. Então, infelizmente, tem esse peso, né, dessas características que são nada mais do que sintomas do TDAH. Sabe aquela pessoa que sempre inicia um curso e não termina? Ou está sempre trocando de trabalho? Então, provavelmente, essa pessoa sofre desse tipo de transtorno. E aí, acarreta, por exemplo, no bem-estar daquela pessoa, até no sentimento de, puxa vida, conquista, né? Conquistas geralmente está muito ligada à minha persistência, e aí a pessoa não consegue persistir e ter aquela disciplina, então ela se sente sempre frustrada. Essas foram as características do déficit de atenção, certo? Agora eu vou falar sobre uma comorbidade, ou seja, uma junção que muitas pessoas que têm transtorno de déficit de atenção têm também hiperatividade. A hiperatividade, como que ela é manifestada na criança? A criança é aquela criança que sempre tem reclamações sobre o comportamento dela, porque ela não consegue ficar parada. Ela sempre está agindo, sempre está batucando alguma coisa. Além da falta de atenção, às vezes o que mais chama a atenção é a hiperatividade. Às vezes o que traz essa criança para a psicoterapia, que os pais se atentam, é porque já está aí pessoas, familiares ou então professores que sempre reclamam sobre a agitação dessa criança. Sobe em momentos indevidos, tem comportamentos muito acelerados, muito agitados. Da mesma forma, o adulto também vai ter essa agitação, mas vai ser uma agitação mais interna. Porque um adulto que não cuidou desse tipo de transtorno na infância, vai acarretar vários problemas e até mesmo no comportamento. Só que na hiperatividade ele vai conseguir se conter mais nos movimentos, mas não na mente. A mente vai ser aquela mente sempre acelerada, sempre agitada. É aquele tipo de pessoa que sempre está batendo, agitada, as pernas sempre estão agitadas, está sempre correndo muito e não de forma desnecessária. A gente vê que não é uma coisa discrepante, não precisava de estar naquela agitação. Outra característica muito interessante tanto das crianças quanto do adulto, eles não esperam para responder uma pergunta. Eles não esperam a pergunta ser formulada completa para responder. Eles sempre vão interromper, sempre vão responder antes de terminar a pergunta. Às vezes, a pergunta, para ser completa, a resposta dele vai ser de forma errada, não por ele não saber, mas por ele não esperar terminar, concluir a pergunta. Outra característica é que tem dificuldade de esperar a sua vez. Se é uma criança que sempre vai correr lá para frente, sempre vai chorar, ficar agitada por não saber esperar a sua vez. Se é um adulto, é aquele adulto que sempre vai ficar reclamando ali, vai ficar super agitado por estar esperando a tua vez. E outra coisa que é da hiperatividade é que sempre, frequentemente, está interrompendo. Sempre, frequentemente. Sempre está interrompendo. Seja quem for, essa pessoa vai interromper. Então, essas são as características desse tipo de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu espero que tenha ajudado.
Como eu disse antes, no início do vídeo, é um transtorno de neurodesenvolvimento, não é um transtorno psicológico, porém acarreta problemas, óbvio, de comportamento, de frustrações e de má adequação ao ambiente. Então, todas essas coisas, elas podem ser trabalhadas na psicoterapia e, obviamente, existe sim formas de procurar uma melhor qualidade de vida, conviver com esse transtorno de uma forma mais leve e de uma forma mais saudável, tá bom? Um abraço, até mais!